Bom dia. Hoje iremos ver a resolução da questão 4 discursiva do ENAD de 2017 de Engenharia Química. O enunciado diz o seguinte: a separação em ciclones é uma importante operação unitária em que partículas sólidas são separadas de um gás por meio de ação de um campo centrífugo. Na figura a seguir estão representadas duas situações A e B a que um ciclone foi submetido. Ou seja, o que é um separador ciclônico? Eu vou mostrar para vocês agora uma simulação de um separador ciclônico para a gente entender como um gás se comporta lá dentro. Essa é a animação, a simulação, né? O gás irá percorrer lá dentro, fazer um movimento centrífugo, as partículas mais pesadas, mais densas que o ar irão descer e o ar purificado irá subir. Essa questão tem três perguntas que a gente precisa resolver. A primeira é a A. Ela pergunta o seguinte: como o tecido influencia as propriedades do gás no interior do ciclone? Na figura B, vocês podem ver que as paredes têm uma espessura um pouquinho maior. Ali na legenda mostra que é o tecido de algodão constantemente umedecido com água. Então, esse tecido umedecido irá fornecer água continuamente em forma de vapor para o ar, por meio de transferência de massa. Essa transferência irá retirar o calor latente do tecido úmido, lembrando que o calor latente é a quantidade de calor que uma substância precisa para mudar de fase, que irá reduzir sua temperatura e também resfriando o gás e o ciclone. Como a viscosidade de gases é diretamente proporcional à temperatura, ou seja, a viscosidade irá aumentar conforme a temperatura aumentar. No ciclone B, o fluido estará menos viscoso e como a massa de gases é inversamente proporcional à temperatura, ou seja, conforme a temperatura irá aumentar, a densidade irá diminuir. Assim, o fluido estará mais denso no ciclone B. É assim que o tecido irá influenciar as propriedades do gás dentro do ciclone. Agora vamos para a questão B. A questão B pergunta-se o seguinte: o diâmetro de corte da situação B é menor, igual ou maior do que o da situação A. O que seria esse diâmetro de corte? O diâmetro de corte é por onde o fluido está entrando aqui, essa abertura do ciclone. O diâmetro de corte é diretamente proporcional à raiz de viscosidade do fluido. Como vimos no ciclone B, a viscosidade do fluido diminui por conta do tecido umedecido. Então podemos deduzir que o diâmetro de corte do ciclone B será menor do que o do ciclone A. Agora vamos para a questão C. A questão C pergunta-se o seguinte: em um mesmo tempo de operação, a situação B promoveria uma massa coletada de partículas menor, igual ou maior do que da situação A. Se tratando de separação gás e sólido, em ciclone, quanto menor for o diâmetro de corte, maior será a coleta de partículas. E como na situação B tem um diâmetro menor, ela irá coletar um número maior de partículas. E como a situação A tem um diâmetro um pouco maior, ela irá coletar menos partículas sólidas. E assim a gente conclui as três perguntas da questão 4 discursiva de Engenharia Química do ENAD de 2017.